Vem chegando, torcida colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora falar de Inter aqui comigo, Igor Martins, no canal do Vaga. Nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Feliz Natal, um pouquinho atrasado para vocês aí. E vamos falar de Inter, que tem muitas informações importantes para a gente tratar aqui nesse vídeo. Novidades sobre Leandro Damião, vai vir ou não vai vir para o Inter em 2025. Também informações importantes sobre mudanças no departamento das categorias de base do Inter, a saída do diretor executivo das categorias de base, vamos falar sobre isso e também falar um pouco sobre Gabriel Carvalho, que está sendo sondado pelo Arsenal da Inglaterra, que sinalizou com uma proposta de mais de 20 milhões, 25 milhões de euros exatamente, né? Vamos falar sobre isso, também fazer um comparativo com algumas contratações do time inglês nesta e nas últimas temporadas também, tá certo? Mas antes eu preciso pedir para ti que tá assistindo esse vídeo para te deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma informação, nenhuma notícia do Inter, porque aqui as informações são sempre em primeira mão, são sempre muito bem colocadas aqui por nós, tá certo? Então, desde já, meu muito obrigado a ti que está assistindo também esse vídeo e vamos falar de Inter, vamos falar sobre todas essas informações importantes. E a partir de agora, gurizada, o Internacional não se movimenta no mercado somente visando contratações, reforços para o elenco profissional e também para o elenco das categorias de base. O Internacional comunicou na tarde desta quinta-feira a saída do Jorge Andrade, que era o diretor executivo de formação e transição das categorias de base do clube. Ele que chegou em fevereiro, no mês de fevereiro desta temporada, ficou 10 meses no cargo após a saída do Gustavo Grossi, que era o antigo diretor executivo das categorias de base. O Jorge Andrade não foi uma demissão, tá, gente? O Inter não demitiu o Jorge. Na verdade, ele optou por sair do Inter porque ele recebeu uma proposta do Coritiba para ser o diretor executivo do futebol profissional do Coritiba. Coritiba que vai agora em 2025 disputar a Série B e terá o Jorge Andrade como seu diretor executivo do futebol profissional. Essa passagem do Jorge pelo Inter, né, nas categorias de base do Inter, foi a segunda passagem, né? Como eu falei, ele ficou 10 meses à frente da base do Inter nesse ano e ele estava 6 anos longe do Inter, né, desde a primeira passagem. Daí ele acumulou passagens por outros clubes brasileiros, como Figueirense, Atlético Paranaense, Santos, Sport, que era onde ele estava antes de voltar ao Internacional. Então, Jorge Andrade não faz mais parte do quadro de profissionais das categorias de base do Internacional, vai ficar à frente do Coritiba na próxima temporada, né, já se desligou do cargo. E lembrando que, falando em categorias de base, o Internacional faz a sua estreia em janeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que inicia no dia 2 de janeiro. Agora não lembro exatamente a data que o Inter vai estrear na Copa São Paulo, mas já tem o grupo com os outros adversários definidos, né? Então é isso, o Inter não tem ainda um nome definido para assumir a vaga do Jorge, mas já trabalha nos bastidores para ter um novo comandante à frente das categorias de base para a próxima temporada. Leandro Damião, gurizada, o que nós temos para falar sobre o Leandro Damião? Na semana passada, o Vaguinha gravou um vídeo aqui no canal em que ele trouxe uma informação importante sobre ele e uma possível volta dele ao Internacional. E qual era essa informação? Ele disse que nos bastidores do Internacional, do estádio Beira-Rio, se tinha uma discussão de um possível retorno do Damião para que ele vestisse a camisa do Inter e tivesse um contrato, vestisse a camisa do Inter novamente, né, faria sua terceira passagem pelo Internacional nesse caso, e teria um contrato até o final do Gauchão para se despedir assim da torcida colorada e também dos gramados. Seria a ideia daí para o Damião se aposentar com a camisa do Internacional. E o que acontece? A atualização que nós temos é a seguinte: o Leandro Damião concedeu uma entrevista ao GE e ele falou sobre essa possibilidade de retornar ao Internacional. Falou que deseja voltar ao Inter e ele também trouxe o seguinte, ele também falou o seguinte, que a vontade dele somente é retornar aos gramados vestindo a camisa do Internacional. Ele não quer nenhum outro clube a não ser o Inter. Ele falou também nessa entrevista que ele recebeu propostas de outras equipes, mas ele não
quis de jeito nenhum ouvi-las, porque a vontade dele é somente vestir a camisa do Inter na próxima temporada e assim se aposentar. Ele também falou que ele chegou a falar com o presidente sobre esta possibilidade, porque ele realmente quer voltar ao Inter, e ele sempre teve a ideia, como ele também falou na entrevista, de encerrar a carreira dele no Internacional, que é o clube que o revelou. Ele chegou ao Inter em 2009 para jogar no Inter B, e aí ele foi revelado, chegou ao profissional em 2010, marcou aquele gol na final da Libertadores de 2010, ajudando o Inter a conquistar o seu segundo título da Libertadores. E aí, no ano seguinte, ele teve a sua melhor temporada, foram mais ou menos 40 gols e 6 assistências em 51 jogos, se não me falha a memória. E depois ele foi vendido ao Santos, foi uma venda que arrecadou 13 milhões de euros para o Inter. Aí ele passou por Cruzeiro, Real Betis da Espanha, Flamengo, e ele estava atuando no Coritiba até julho desta temporada, onde ele fez teve uma passagem não muito empolgante. Então ele está desde julho sem atuar e ele quer voltar ao Internacional. O que vai acontecer, a gente vai saber nos próximos dias. Realmente, o que tem de atualização sobre o Leandro Damião é essa entrevista dele ao GE, muito interessante, que ele dá o seu parecer e sobre essa grande vontade que ele tem de voltar a atuar no Internacional, fazer a sua terceira passagem pelo Inter e assim encerrar a sua carreira no futebol. E agora falando sobre Gabriel Carvalho, para a gente fechar o vídeo de hoje. Gurizada, uma nova informação surgiu, uma informação do colega Paulo Nunes da Rádio Guaíba, que dá conta de que o empresário do Gabriel se reuniu pela primeira vez com representantes do Arsenal. Ele deve se reunir mais vezes com esses representantes do Arsenal agora em janeiro, e também é importante destacar que o Arsenal enviou um representante para observar o Gabriel Carvalho em algumas partidas nesse ano, inclusive o Clássico Grenal, vencido pelo Inter no estádio Beira-Rio por 1-0 há alguns meses, né, onde o Gabriel Carvalho foi titular. E o Gabriel Carvalho, lembrando, ele foi titular em alguns jogos do Inter nessa temporada, no retorno do Brasileirão. Ele participou como titular de boa parte dos jogos naquela sequência de 16 jogos do Inter invicto no Brasileirão. E ele renovou também o contrato com o Inter até dezembro de 2028. E o que acontece? O Arsenal tem sinalizado, isso é uma informação, na verdade, que já vem sendo divulgada há um tempo, que o Arsenal sinalizou uma proposta de 25 milhões de euros pelo Gabriel Carvalho. Vale lembrar que o Internacional tem 80% do passe do jogador e os outros 20% são do próprio Gabriel. E eu quero trazer para vocês aqui um pequeno levantamento de contratações do Arsenal, de jogadores jovens, entre 22, 23, no máximo 24 anos, para a gente poder também fazer um questionamento ao final do vídeo. Nessa temporada de 2024/2025, o Arsenal fez algumas contratações, mas um jogador jovem que o Arsenal contratou é o zagueiro Ricardo Calafiori, zagueiro italiano de 22 anos, nascido em 2002, e o Arsenal pagou por ele 45 milhões de euros. Na temporada passada, 2023/2024, o Arsenal fez 3 contratações de jogadores mais jovens, e 2 deles são jogadores que na época, e obviamente, né, hoje em dia também, são jogadores afirmados. Isso porque esses 2 atletas são o Kai Havertz, meia alemão, que já disputou a Copa do Mundo pela seleção alemã, já foi campeão da Champions League pelo Chelsea, fazendo gol na final, né? E também o Declan Rice, volante inglês, também de seleção, já jogou Copa do Mundo, na época ele tinha 24 anos, o Kai Havertz também quando chegou tinha 24 anos. Pelo Kai Havertz, o Arsenal pagou 70 milhões de euros e pelo Declan Rice 122 milhões de euros. Os dois já eram afirmados na época. Também na temporada 2024, ou melhor, 2023 e 2024, o Arsenal contratou o zagueiro Jurrien Timber por 40 milhões de euros. Ele tinha 22 anos quando chegou ao Arsenal. E na temporada de 2022/23, o Arsenal contratou também 3 jogadores. Um deles, o Marquinhos, que despertou interesse do Internacional agora no final de 2024, mas vai para o Cruzeiro. Na época ele era do São Paulo, foi revelado pelo São Paulo, tinha 19 anos quando foi contratado pelo Arsenal por 3 milhões e 500 mil euros. Também o Arsenal contratou 2 jogadores na temporada de 2022/2023, que foram os jogadores
o zagueiro Jakub Kiwior, que tinha 22 anos na época, foram 19 milhões e 500 mil euros por ele, e também o meia português Fábio Vieira, que tinha 22 anos na época, e o Arsenal pagou por ele 35 milhões de euros. Então, trazendo uma contextualização sobre o Gabriel Carvalho. Tem 17 anos, completa 18 no ano que vem, é um craque em ascensão que se destacou muito, sempre se destacou muito nas categorias de base, como um camisa 10, como um meia com muito potencial, com muita qualidade, e comprovou isso também em alguns jogos. Talvez não tenha colocado assim à prova todo o seu potencial, mas também, como eu falei, tem 17 anos, é um jovem jogador, está também se adaptando ainda, está num processo de adaptação ao profissional, já fez gol, já deu assistência, foi muito eficiente, foi muito importante nessa sequência de jogos do Internacional no retorno do Brasileirão, e a proposta do Arsenal é de 25 milhões de euros, essa possível proposta, né? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é um valor viável, é um valor justo pelo Gabriel Carvalho? Vocês esperariam talvez vendê-lo mais à frente? Esperariam um pouquinho mais de tempo? Vocês acham que realmente 25 milhões de euros é uma proposta que está de bom tamanho pelo Gabriel Carvalho nesse momento? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. E assim termina o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo e no próximo vídeo eu ou o Vaguinha voltamos para atualizar vocês com mais informações do Internacional. Beleza? Fui!